Ao longo do governo, uma série de escândalos de corrupção foram arrastando importantes nomes do partido. Nomes como o de José Dirceu, do todo-poderoso Antônio Palocci, de José Genuíno, de Ricardo Berzoini, ou seja, o discurso de moralidade que o Partido dos Trabalhadores sustentara quando estava na oposição, parece que estava sendo jogado na lama por essas lideranças que eram denunciadas. O escândalo que mais abalou o primeiro governo de Lula foi o mensalão. Em linhas gerais, o mensalão era um esquema de pagamento regular a parlamentares, uma espécie de compra de votos. O esquema veio à tona por intermédio do deputado federal Roberto Jefferson, que denunciou a participação de seu partido, o PTB, além de outros, como o atual MDB, o Partido Progressista e o Partido Liberal, nesse esquema de corrupção. O deputado, que era presidente do PTB, já sofria com denúncias de licitações fraudulentas nos Correios, empresa que estava sob direção dos indicados de seu partido. A denúncia foi feita em uma entrevista para a Folha de São Paulo durante o primeiro mandato do presidente Lula. O operador do mensalão seria o publicitário Marco Valério, que arrecadava o dinheiro junto a empresas públicas e privadas em um esquema que ficou conhecido como Valérioduto. Questionado, o presidente negou que soubesse sobre o esquema de Marco Valério, sendo que o próprio delator do esquema, o Roberto Jefferson, afirmou que o presidente não estaria envolvido com o esquema que ele estava denunciando. Mas nós sabemos que, mesmo não existindo provas ou indícios, a imagem política é algo muito vulnerável. Qualquer político que tenha ambições de se reeleger ao enfrentar denúncias desse tipo contra o seu partido teria grande dificuldade de ir adiante com os seus planos políticos. No entanto, contrariando tudo isso, Lula candidatou-se e foi reeleito. Apesar de não ter vencido no primeiro turno, sua vitória no segundo turno foi significativa. 58 milhões de votos contra 37 milhões do tucano Geraldo Alckmin. Qual seria a explicação para sua vitória diante de seguidos escândalos que foram derrubando um a um os principais nomes de seu governo? Por mais que o discurso anticorrupção seja um dos mais eficientes na história política brasileira, como já vimos em diversos momentos de nossas aulas anteriores sobre república, lembram a crise de agosto de 54, a vitória do varre-varre vassourinha de Jânio Quadros, a vitória de Collor com o seu discurso de caçador de marajás. Com tudo isso, em 2006, esse discurso presente no slogan de Alckmin, por um Brasil decente, não conseguiu impedir a reeleição do candidato petista e, como vimos, com ampla vantagem sobre seu adversário. O que o eleitor brasileiro levou em conta na hora da votação? Independente de coloração partidária, temos que admitir que, a despeito dos ventos favoráveis da economia internacional, os números de nossa economia eram realmente muito bons e apontavam para um processo de continuidade da situação. O ajuste fiscal que o presidente havia imposto ao país no primeiro ano de seu governo, com a aprovação inclusive de uma reforma na Previdência. Isso mesmo, no governo do Lula houve reforma na Previdência. Então, isso tudo tranquilizava o mercado. A taxa de juros, que no início do governo estava em 26,5% ao ano, foi decaindo até ficar oscilando em torno de 9% em 2010. Ah, professor, mas os bancos não eram afetados com isso? Não sei que mágica os banqueiros fizeram, mas a ampliação do crédito fez o setor bancário lucrar 280 bilhões durante os 8 anos do governo. Com as políticas sociais implementadas pelo governo, houve um real movimento no interior da pirâmide social, com um crescimento relativo da classe média. E isso era notado em loco pelo eleitor brasileiro. Para além da classe média, uma série de medidas como luz para todos, fome zero, a queda na taxa do desemprego, que saía de 2 dígitos no governo anterior para 5%, a abertura de universidades públicas e institutos federais, o ProUni, o aumento do valor real do salário mínimo, etc. Todas essas medidas contribuíam para que o brasileiro estivesse otimista, continuando assim até o último dia do governo, quando saiu com 87% de aprovação popular. O escândalo do mensalão ia ficando no esquecimento, e o que pesava, o que importava mesmo, era a realidade do dia a dia na vida do brasileiro. A viagem ao exterior, a
a faculdade do filho, o carro na garagem ou a saída da favela para um nem tão glamuroso assim Minha Casa Minha Vida. Mas para quem já enfrentou as valas abertas e a desordem urbana de uma favela, o condomínio do Minha Casa Minha Vida faz uma enorme diferença.